Mais um assunto hoje, é, mais um assunto que a gente vai tratar aqui hoje. E, e uma coisa que tem se notado assim muito facilmente, muito claramente, é a falta de motivação das pessoas, né? Eu tenho visto isso de uma forma muito clara para mim, né? E a gente vê o que, né? As pessoas tentando controlar umas às outras, ou controlar a si mesmos, tentando se manter, manter, segurar-se, né? Eu vejo muito isso, as pessoas tentando segurar-se, né? E prender-se, controlar-se. E, e a gente sabe que não dá para você segurar a vida por muito tempo, não dá para você controlar a vida, a mente, né? A pessoa quer pegar e prender a mente, né? Segurar a mente, né? E com isso a pessoa fica mais lenta, fica mais engessada, fica menos espontânea, menos natural, né? Com aspecto de máquina, com aspecto de um ser não vivente, né? E é isso que tem acontecido muito. A gente percebe, a gente vê isso, né? Da falta de motivação, da falta de interesse das pessoas em participar do, do dia a dia, do cotidiano, das coisas, do trabalho, das atividades do dia a dia. E ou então sempre aquela coisa da mesquinhez também, sempre regrando, controlando, medindo. A palavra melhor é essa, medindo o bem que faz, né? Medindo as ações que toma, as coisas que faz no dia a dia, né? Ou as atividades do dia a dia, controlando aquilo, medindo, né? Não vou fazer, não vou me esforçar tanto, não vou caprichar tanto, não vou, não vou me empenhar tanto. Sempre fazendo o mínimo, né? A lei do mínimo esforço, né? Fazendo o mínimo necessário, né? Somente aquilo que vai garantir o seu saláriozinho, a sua, a sua renda ali e nem um grãozinho a mais, né? Nem um movimento a mais, nem uma eu não posso doar, né? Eu não posso doar, eu não posso oferecer nem um pouquinho a mais de mim, né? Tudo que eu faço é ali milimetricamente calculado e controlado, né? Para manter, numa tentativa de é, manter tudo e todos, né? Sob controle, manter tudo como tá, manter as coisas como como são, né? Como estão. Só que a gente sabe que isso é falso, né? Isso é falso e que nós não controlamos nada, não está nada assim sob controle dessa forma que a gente deseja. Eu até gravei o primeiro, o primeiro áudio dessa playlist de autoconhecimento foi até sobre isso, né? Desse, desse controle, da gente tentar controlar e coisa que a gente não consegue. Então eu queria falar um pouquinho, é, já então que a gente não controla nada, a gente não consegue, não está sob o nosso domínio a vida tem uma série de movimentos, uma série de, de, de circunstâncias, de parâmetros e de pormenores que é impossível para nós calcular todas as circunstâncias e o que seria o melhor para todos, né? Qual atitude, qual forma de agir que vai ser benéfica para mim e também para todos.
Então a vida ela faz isso por ela mesma, automaticamente, né? Não precisaria da gente entrar com a nossa interferência, com a nossa influência para dizer o que é o melhor para mim, o que é o melhor para o outro, porque isso já é feito no automático, né? Pela vida. Quando a gente não mete o nosso narigão, né? Quando a gente não bota, não coloca o bedelho, né? Não intromete para querer que as coisas sejam da maneira que a gente gostaria que fosse e não da forma como elas são. E então é isso, né? É isso, quer dizer, tem essa parte da mediocridade que eu até falei um pouquinho também num áudio recente, de fazer o mínimo, né? Fazer o mínimo, a lei do mínimo esforço, fazer o básico, aquilo que dê para eu controlar, né? Manter as coisas como estão, né? Manter a mim, manter os outros da maneira que está, para que ninguém cresça, para que ninguém progrida, para que ninguém evolua, para que não fique bom, né? Nem para a própria pessoa e nem para os demais. Então tem essa mediocridade e essa necessidade de controle, como eu falei, essa tentativa vã, tentativa inútil, que mais cedo ou mais tarde acaba caindo por terra, e a gente vê a falta de motivação, né? A falta de interesse das pessoas em agirem, né? De uma forma que nem praticam soltar, né? O soltar eu falei também no outro áudio. Acompanhem os áudios, né? Que vocês vão entender melhor. Melhor o que eu quero dizer, né? Acompanhem na sequência de preferência que vai dar um conteúdo interessante e é um somatório de muitas conversas que, que vão agregar para você. E pelo menos esse é o que se espera, é o objetivo, né? Que seja útil e que possa servir para você de alguma maneira. É, então as pessoas não querem nem o soltar, que é isso, né? Eu solto, eu confio, eu entrego, eu rendo, né? Eu me rendo e deixo que a vida aconteça, né? Que a vida calcule, que a vida, que a vida me traga o que a vontade dela, né? A vontade da vida, que seja feito aquilo que for o melhor para mim, que a vida, como eu falei, faz esse cálculo automaticamente. Eu não preciso de fazer cálculos e criar estratégias e definir qual é a melhor atitude, a melhor forma de agir para mim, ou a melhor forma de agir do outro, ou como que o outro tem que agir. Não. A própria vida já tem essa matemática, essa ela sabe. O que acontece é que a gente vai querer interferir, né? Então, assim, já que vamos interferir, então, como que a gente tem interferido, né? Então, quer dizer, já que você não quer soltar, já que você quer apegar, já que você quer agarrar-se à vida, como que está sendo isso, né? O que você está fazendo, então, produzindo? O que você está entregando? E aí entra o assunto desse áudio de hoje, que é a motivação, né? A gente vê que há essa mediocridade, há essa mesquinhez que você nem solta, nem entrega para a vida e nem age e nem faz nada. Nem faz nada, nem tem uma motivação, nem tem um empenho de usar o livre-arbítrio, ir lá e fazer o que você quer fazer para você mesmo, né? A gente não está nem falando de você ajudar o outro, você trabalhar em prol do outro, trabalhar em prol de um conjunto de pessoas. Não, a gente não está nem falando disso. O que a gente está falando é da pessoa ela procurar o melhor para si, da pessoa ter uma motivação, ter um desejo, seja ele qual for, de ir lá e fazer com que as coisas aconteçam para ela, de que ela faça o melhor para si mesma, para ela mesma, visando os interesses dela. Então quer dizer, nem para isso as pessoas servem. Nem para isso as pessoas elas se esforçam, se empenham
para conseguir os objetivos delas. Então você vê o nível da decadência que a gente tem chegado. Agora vamos falar um pouquinho da motivação, né? Mais um pouquinho, né? Que eu já estou falando desde o começo aqui, tudo está relacionado. E é isso que a gente vê. Que vamos usar a motivação então, né? Já que será que o ciúme, por exemplo, não te motiva? Né? Já que pegando as coisas do lado positivo não surtem efeito, né? Se a gente for pegar trabalha, porque se você trabalhar e você vai ganhar o seu dinheiro e você vai se sentir motivado e você vai ganhar também com isso endorfina, serotonina, tem até estudos que comprovam isso, e você vai se sentir dopamina, essas substâncias, esses neurotransmissores que vão invadir sua corrente sanguínea, você vai se sentir próspero, realizado, feliz, alegre, de estar produzindo, fazendo e tudo isso. Então, se isso não te motiva, né, que vamos dizer seria fazer o bem, né? Se isso não te motiva, então por que você não pega o oposto então, né? Vamos sentir ciúmes, por exemplo, né? Inveja. Vamos sentir posse, né? Que a sua motivação seja você proteger aquilo que é seu e você agir e fazer 100% com 100% de si, sem mediocridade, vou fazer meio a meio, vou fazer metade assim, metade assado. Não. 100% de si para proteger aquilo que você, na sua cabeça, né, mas tudo bem, que você acredita que seja seu. Que você vai proteger a sua posse, né, o seu território, aquilo que você acredita ser dono. Então cadê, né? Cadê a sua ação? Cadê a sua garra, a sua força, a sua vontade? Cadê o seu trabalho para colocar isso em ação, colocar isso em prática, proteger aquilo que você gosta, que você ama, que você acredita, que você... Cadê, né? Nem para proteger uma ideia, um ideal, uma filosofia, nem uma coisa também material, uma coisa que você goste, seja lá proteger sua família, seus filhos, sua esposa. Acabou-se, né? Acabou-se as motivações, acabou-se o empenho. Ninguém mais não, né? Ainda acredito eu que devem, mas eu digo mais, devem ter pessoas motivadas, né? Porque se o mundo ainda está acontecendo, por enquanto, né? Se ainda há uma movimentação, se ainda tem produtos e serviços, então é porque tem pessoas que ainda estão fazendo a vida acontecer. Ainda, reforçando esse ainda, porque pelo andar da carruagem, tudo vai parar. Tudo vai parar. Então, vocês estão prontos para isso? Para tudo parar? Na depressão coletiva? Porque tem uma coisa, energia, a gente que tem essa visão de que tem a minha energia e a sua energia. Energia é uma energia só. Não existem duas energias. Então, qual é a tendência? O que é o provável de acontecer? É uma estagnação total, geral, coletiva. Todo mundo realmente, a ação acabar, o movimento parar. E aí veremos, né? Veremos o que vai acontecer, né? Muitos até dizem que esse momento é esperado, que esse momento vai fazer com que a humanidade dê um salto e evolua e cresça e tudo isso. Mas, né? Aguardemos, né? Vamos aguardar. Porque, como se diz, né? Pode ser que há males que vêm para bem, né? Há males que vêm para bem. Só que, a princípio, o que me parece é uma depressão geral, uma depressão coletiva, suicídios gerais e suicídios coletivos, desânimo, preguiça, desmotivação coletiva.
porque acaba sendo uma corrente para baixo, né? Uma corrente para o buraco, né? Um vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai levando o outro, que vai carregando o outro, e todo mundo descendo ladeira abaixo. Isso já vem acontecendo há vários anos, mas agora está ficando mais evidente, né? Da desmotivação geral, dessa falta de coragem para agir, para correr atrás dos seus objetivos e fazer e realizar e ir em frente. E é isso, então quer dizer, nem para fazer o mal, né? Nem para fazer bastante mal as pessoas servem, as pessoas prestam, né? E tem muita gente, tem muita gente que tá bem ciente de tudo isso, de que tá bem ciente para onde a humanidade tá andando. E inclusive esse é o plano, né? Carregar todo mundo para um buraco bem fundo, bem ladeira abaixo, bem para baixo. E é isso, né? Então quer dizer, individualmente a gente pode cuidar disso, né? Com os pés nas costas. Aqueles que enxergam tudo isso, né? Aqueles que veem isso, aqueles que entendem o que eu estou dizendo, aqueles que cuidam de si, aqueles que se observam, aqueles que estão percebendo e vendo o que está acontecendo consigo mesmo, né, os movimentos que acontecem consigo mesmo, de energia, as quedas, os altos e baixos, e acompanha tudo isso, e ver para onde a gente tá andando, a gente está indo individualmente e coletivamente. Individualmente, você ainda pode fazer alguma coisa por si para manter a sua energia o mais alto, de acordo com a circunstância, de acordo com o momento, o mais alto possível, para ficar menos suscetível aos altos e baixos, vamos dizer assim, né? Mas os demais que não têm a menor noção nem deles mesmos, nem de quem está por trás desse mundo, dessa sociedade, da forma como as coisas estão organizadas e está deixando o barco correr, né? Essas pessoas, elas, quando o barco afundar, elas vão afundar junto. Então eu percebo muito isso. Eu estava até pensando, refletindo hoje sobre isso, né? O quanto que vai haver um distanciamento, né? Tem pessoas que estão se distanciando da realidade, não negando a realidade, mas elas estão aqui ainda no corpo, né? Elas vivem nesse corpo, estão no corpo, porém, elas estão cada vez mais longe, né? A gente está cada vez, muitos de nós, mais longe, se afastando, não no sentido de fuga, no sentido de não enxergar a realidade, não é isso. Mas no sentido de ir cada vez mais além, né? Tá indo cada vez mais além e os outros ficando, né? Enquanto uns estão subindo e voando, indo cada vez mais além, que é a proposta desse canal, inclusive, né? Sem negar a realidade, sem fugir da realidade, mas estando aqui no corpo, presente no corpo e transcendendo tudo, indo além de tudo. Então tem esses e tem aqueles que não só não aceitam o corpo, não aceitam a mente, não aceitam as emoções, não aceitam essa realidade e estão sucumbindo e descendo a níveis baixos e mais baixos e mais baixos. E ok também, porque é o direito deles, é a escolha deles, é o livre-arbítrio deles, viver e escolher aquilo que eles querem e desejam para eles mesmos. Então, assim, na verdade, a gente não vai esse processo, somos todos iguais. Na verdade, não é isso que está acontecendo. Na verdade, está tendo um processo de individualização, né, ou de individuação, e eu diria de diferenciação. A gente está ficando muito diferente uns dos outros e muitos de nós estão saindo, né? Saindo da Matrix, como se diz, indo além
indo além da caixinha, e à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai deixando os outros, né? Os outros vão ficando para trás, vamos dizer assim, né? Forma de dizer, porque tudo está certo como está. E a gente que tem essa motivação, essa vontade de viver e de transcender tudo, de ir além de tudo, a gente vai elevando sem rejeitar os demais, né? Sem se sentir superior aos demais, sem se sentir especial, nada disso. Mas a gente vai indo além. E a motivação, muitas vezes, não é uma motivação de fazer o bem, muitas vezes, né? Eu vou dar um exemplo bem prático dessa questão aí da motivação, né? Eu vou pegar o meu próprio exemplo, né? Durante muitos anos, o que me motivou foi o sentimento de vingança. O que me motivou lá em 2008 a começar a buscar autoconhecimento, ao que eles chamam aí o despertar, né? A despertar, que foi na época que eu comecei a procurar espiritualidade, religiões. Então lá atrás o meu sentimento foi de vingança. Eu queria vingança, me vingar dos meus pais. Eu queria mostrar para eles a todo custo que eles estavam errados, que a vida não é da maneira que eles enxergam, não é da maneira que eles enxergavam, né? Ou talvez enxergam ainda. E essa foi a minha motivação durante muito tempo, né? Hoje eu vejo que muita coisa desse sentido pode ter sido birra, pode ter sido infantilidade, não aceitação da vida, enfim. Mas a princípio essa foi a minha motivação, né? Eu fui movido pelo desejo de vingança, pelo desejo de vou mostrar para eles, vou provar para eles. E quantos de nós não é movido por esse sentimento ou por essa vontade, por esse desejo, né? E hoje eu vejo que me serviu, foi muito útil eu ter sentido essa vingança, né? Esse sentimento de vingança, né? Ainda que hoje eu aceite eles como eles são, aceito como eles veem a vida, como eles encaram a realidade. É a maneira deles e é direito deles, assim como eu tenho a minha e também é direito meu, e é a forma como eu vejo a realidade. Tá tudo bem, tá tudo certo como tá. Então, mas o que eu quero dizer é que nem sempre é o bem que vai nos motivar. Às vezes pode ser um sentimento de ciúmes, de inveja, de possessividade, de fanatismo, de agressividade até, né? E tudo bem, eu acho que é melhor, assim, a minha opinião pessoal, tudo isso que eu digo aqui é a minha opinião pessoal, é o meu ponto de vista, é a minha experiência, que foi o que eu sei, o que eu conheço, né? Para você pode ser diferente, mas o que eu percebo hoje é que é melhor ter a ação, né? Por mais que muitas vezes possa ser movida por sentimentos ou desejos negativos, ainda assim é melhor ter uma ação do que não ter ação alguma, né? E o que tem acontecido, como eu falei nesse áudio todo, é que a gente está percebendo uma desmotivação geral, uma desmotivação coletiva. E isso é muito ruim para todos, né? Para todos. E que na minha visão é melhor que tenha qualquer tipo de ação, por mais prejudicial que possa parecer, do que não ter ação nenhuma, né? A pior coisa é você ficar inerte, você ver as coisas se deplorando, se tudo sucumbindo e você não fazendo nada, você assistindo de camarote, completamente alheio, completamente, né, lavando as mãos para aquilo que está diante dos seus olhos e não fazendo nada, não tomando nenhuma atitude, nenhuma decisão. Então isso que é muito triste isso, né? E a gente está vendo muito isso acontecer, ainda que a gente precisa aceitar as coisas como são, né? Então
é uma ação através da não ação, né? Você faz aquilo que te cabe, aquilo que você pode fazer, você age e ao mesmo tempo também você aceita a realidade dos outros, a forma como eles veem as coisas, ou como eles agem ou não agem, e isso é uma questão deles, e isso é uma decisão e uma escolha deles. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ainda que sabemos que vai ter consequências para todos, né? Individualmente, cada um vai arcar com aquilo que escolheu, que decidiu viver, consciente ou inconscientemente, né? Que a realidade que tem escolhido viver e seguir, e, e qual a motivação que tem seguido ou não, né? Que tem seguido ou não. Mas isso foi só um comentáriozinho rapidinho hoje. Eu vou aprofundar mais nessa queda, né, que tem acontecido na humanidade, apesar que já se falou aí nos áudios do principalmente do masculino sagrado e, e também dos áudios também do BID, foi falado que não se deve dar atenção a nada disso, né? Porque nada disso existe, né? Não existe a humanidade, não existe o mundo, não existe eu e o outro, nada disso existe, nada disso é relevante, num nível mais amplo, né? Então a gente precisa considerar as coisas primeiro num nível mais amplo, num nível maior, né? Ter essa visão do todo. E E aqui embaixo tratar dessas situações aqui do dia a dia, do cotidiano, mas sem aquele peso todo, sem aquela aquela seriedade, porque tudo isso que foi falado acaba não passando de uma brincadeira, né, um jogo, uma um teatro, ou uma cena, ou uma novela, ou um filme que estamos todos vivendo, né? Então, assim, a coisa pode ser tratada por vários níveis, por vários aspectos, de diferentes formas, sobre a motivação, sobre como a melhor forma de viver a vida, se é que há uma forma, se é que há vida. E eu pretendo muito detalhar muitas coisas, falar sobre muitas coisas, ainda que, né, nada disso tem essa importância absurda e extraordinária. Só que pessoalmente, individualmente, você tem o poder, tem a decisão de escolha de soltar, deixar com que as coisas aconteçam, influam naturalmente, seja da maneira que for, ou tomar as decisões, aquilo que te motiva, aquilo que te faz viver e seguir em frente. E sempre, no meu entender, a melhor escolha sempre é a não ação, né? A ação através da não ação. Por exemplo, né? Você tem aí a sua motivação, você age de uma maneira séria com as coisas, você age como se a vida como se realmente tudo fosse real, e de fato, em um certo nível, é real. Porque a dor é real, o sofrimento é real, em um certo ponto, em um certo nível. Então trate isso com seriedade, trate isso com verdade. Leve a sério, pelo menos assim eu penso, né? Sem mediocridade, sem mesquinhez. Leve a vida a sério, dê o seu melhor, faça o seu melhor, né? Ainda que amanhã possa tudo acabar, né? Acabe dessas cortinas do teatro ou do palco e a peça termine. Mesmo que ninguém aplauda, mesmo que... O que importa é que você fez o que você queria fazer, você fez as escolhas, você realizou seus desejos, você se empenhou naquilo que era importante para você, e
fez o melhor que pôde, evitou prejudicar os outros no máximo que você pôde, né? Jogou um jogo limpo, né? Jogou um jogo limpo, um jogo honesto, um jogo verdadeiro, consigo mesmo, nem que seja, né? Consigo mesmo que seja, e na medida do possível também com os outros. Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. A minha motivação é essa. E você tem que procurar a sua, né? As suas respostas, a sua maneira de ver, de entender, de perceber. Aquilo que vai fazer você vibrar, né? Aquilo que vai fazer você fazer com que a sua vida, com que a vida aconteça para você. Ainda que muitas vezes possa não obedecer esse politicamente correto, que está aí vigente, que é estabelecido pela sociedade, né, o normal, o perfeito, o aceitável, e o bem e tudo isso. Então, cabe a você aí uma longa investigação de tudo isso, né? Leia as postagens do BID, leia o Masculino Sagrado, tenha acesso a várias formas de pensar. Tudo isso vai estar contribuindo para o seu processo de autoconhecimento, né? Se abra para vários pontos de vista diferentes, né? Às vezes completamente opostos aos seus. Mas se abra, né? Se permita absorver diferentes ideias, diferentes conceitos, diferentes pontos de vista, diferentes formas de viver a vida, de conduzir a vida, né? Porque não tem só a sua maneira, né? A gente vive também através da vida do outro, através das experiências do outro, através da forma como o outro decidiu conduzir a vida dele. O outro está ali servindo para a gente como um espelho, como uma maneira de como o outro encara a realidade, né? Como o outro vê a vida. E muitas vezes a gente não precisa viver determinadas coisas, apenas observar como o outro vê, como o outro vive, observar sem julgamentos, sem preconceitos. A gente consegue tirar uma série de conclusões, né? E ganhar um tempo que a gente poderia ter que passar por certas situações e ter vários prejuízos e perder dinheiro, perder tempo, apesar que tempo não existe também, né? Mas aí, eu particularmente, eu prefiro caminhos mais breves, mais rápidos, ter resultados também naquilo que eu quero, que eu desejo, e não ficar chafurdando e passando por situações que não vão me levar a nada, que vão me depreciar ou que vão me rebaixar, que vão me diminuir, situações que estão aquém daquilo que eu posso ser, que eu posso viver, que eu sou capaz de oferecer, ou que eu sou capaz de receber. E essa é a proposta do canal, né? Essa é a proposta do canal. Que você possa, através das minhas vivências, experiências e situações que eu já vivi, que você possa tirar alguma coisa disso para você, né? Que isso possa servir de uma motivação que você possa usar na sua própria vida. Então é isso, tá, gente? Ainda que algumas coisas possam ter ficado um pouco confusas, talvez nesse áudio ou nos outros áudios, eu pretendo sempre estar voltando em alguns pontos e esclarecendo melhor e falando um pouco mais e organizando melhor as ideias para que você possa dar os saltos para si, né, para dentro de si mesmo, e abranger e expandir o seu ser, né, ir além da caixinha, né, ir além da sua realidade, né, entendendo a realidade, vivendo a realidade, estando na realidade, mas também indo além da realidade, né? Transcendendo tudo, indo além de tudo. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Inclusive, essa até é uma das minhas motivações, né? Um dos meus incentivos é estar compartilhando com vocês esse conteúdo
E essas anotações que eu já faço durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Durante muito tempo. Então busque a sua motivação, né? Busque aquilo que é bom, agradável e faz você vibrar, faz você sentir prazer, sentir felicidade, sentir alegria. Busque isso. Que o caminho é esse. Se é que há um caminho, o caminho é esse, né? E nada melhor do que sentir harmonia, bem-estar, paz, amor. Talvez esse seja o sentido. Então é isso. Um abraço para todos. Desejo que vocês encontrem aquilo que é importante para vocês. E para isso façam testes, né? A vida está aí para a gente testar, arriscar, quebrar cara, fracassar, errar uma, duas, três, 50 vezes, 50 milhões de vezes. A vida está aí para isso mesmo, né? Mas precisa agir, né? Precisa fazer com que as coisas aconteçam e para isso tem que ter ação, tem que ter um movimento, tem que ter uma atitude, um posicionamento inicial da sua parte para que as situações se desenrolem e você tire delas um aprendizado necessário para você. Um abraço e até mais.